Boa noite a todos. Nós trazemos um abraço carinhoso da Associação Espírita Cacique de Barros, que fica dentro do pátio da Associação Espírita Caridade. Nós só nos deslocamos para cá, nesse lugar sem muro, que é a terra, para dar um abraço, para conversar um pouco essa noite com os irmãos daqui. Conquistando a humildade. Esse é o tema da noite. Nós vamos falar sobre esse assunto e vários outros. Vamos procurar lançar um pouquinho de informação para que a gente possa buscar mais ainda a respeito desse assunto que importa para todos nós. Quem precisa de humildade? E quem precisa por quê? Quem precisa, será que vai conseguir? Nessa encarnação? Então essas três perguntas, se a gente conseguir chegar no fim da nossa conversa e responder, ou minimamente conseguir encaminhar, nós atingimos nosso objetivo. Esse título, Conquistando a Humildade, na verdade, quando me foi convidado para pensar sobre ele, eu fiquei desconfiado. Porque quanto mais orgulhoso é o irmão, mais o assunto vem procurando ele. Eu fiquei pensando, será que eu continuo ainda tão orgulhoso? Mas eu encarei como uma grande oportunidade de ter certeza disso. Porque a gente é. E nós vamos ver que tanta coisa é orgulho e a gente não se dá conta. Esse título, Conquistando a Humildade, ele é um texto do espírito Joana de Ângeles, que é mentor espiritual do Divaldo Franco, nosso amado divulgador da doutrina espírita. Ela, no dia 8 de maio de 2008, ela escreveu esse texto quando o Divaldo estava viajando a palestra na cidade de Zurique, na Suíça. E ela faz parte de um livro, Libertação do Sofrimento. O Divaldo foi escrevendo textos, artigos, e em determinado momento a Joana de Ângeles pediu para que fosse fechado num livro, Libertação do Sofrimento. Então são vários textos. E libertar-se do sofrimento, quem não quer? Ali tem muitas dicas, muita informação que a gente precisa buscar. E essa informação, que vai atrás da humildade, vai buscar, é apenas uma delas, mas de relevante ajuda para a alma, para o espírito que somos. Primeiro, vamos conversar sobre algumas palavras. O título do livro que ele lançou é Libertação do Sofrimento. Sofrimento é sofrer. Sofrer é passar por. Mais nada que isso. Nós vamos superar uma hora ou outra. Nós vamos passar por todas as provas e expiações que nós precisamos para evoluir. Jesus já nos tinha dado essa informação. Nós vamos resgatar até o último centil. E assim vai ser. E conquistar não como um conquistador, um bárbaro, mas conquistar aqui no sentido de se apropriar com esforço próprio para poder evoluir. Então, com esses dois pensamentos, a gente consegue enquadrar o que precisa. E humildade. O que é humildade? Humildade é exatamente conhecer as nossas possibilidades, as nossas capacidades, as nossas competências e nos considerar apropriados dela. Usar para a nossa evolução espiritual. É reconhecer o que é. Quando nós nos diminuímos, eu não presto, eu não me acho importante, eu sou qualquer um, a gente está se diminuindo. Não estamos sendo também humildes. Nós estamos nos depreciando
com falsa humildade. Muitas vezes porque não queremos que o nosso orgulho seja denunciado, exposto. Então a gente se diminui. Isso também é falta de humildade. E quando a gente se considera mais que os outros, mais que tudo, melhor nisso, melhor naquilo, mais desenvolvido que os outros, nós não temos essa competência, essa capacidade, esse conhecimento, mas julgamos que temos, equivocadamente. A primeira prova, a primeira situação, e nós já mostramos quem somos. Falta de humildade. Então, se a gente está conquistando a humildade, uma das coisas que a gente já vai se dar conta é importantíssimo se conhecer. Porque se a gente humilde deve conquistar, nós temos que saber como estamos. Não se pode melhorar o que não se pode medir. Então, para mim medir quem eu sou, eu vou ter que pensar, conversar com os outros, escutar. Vou ter que analisar as minhas reações, vou ter que pensar sobre o que está acontecendo, até a ponto de me conhecer. Então é um trabalho de conquista, pacienciosa e longa. Para a gente poder também encaminhar a situação, no texto da Joana de Ângeles, ela está falando de algo que é importante nessa nossa conquista. É uma ferramenta, é a prova do amor de Deus para conosco. Para isso, a gente tem que diferenciar vida e existência. O que é vida e o que é existência? A vida Deus nos deu. Deus nos criou uma vez. Fomos criados pelo nosso Pai. Somos imortais. O que significa isso? Não morremos. Não temos fim. Somos espírito em evolução. Existência é as repetições do processo reencarnatório. Nós estamos nessa existência física agora, reencarnados com essa personalidade que temos, com a condição que nos foi própria para a nossa evolução ou para a nossa expiação. Então nós estamos numa existência e vamos ter outra existência depois e outra depois, assim como já tivemos muitas existências antes. Uma comparação a grosso modo, uma biblioteca ilimitada de espaço para que a gente deposite lá livros. A biblioteca é a vida. Ela é única, nossa, particular. Cada existência é um livro novo que eu deposito nessa biblioteca, que eu vou guardar. Há livros que a gente escreve com toda dificuldade, mas o conteúdo dele é um conteúdo positivo, em que nós abrimos e podemos dizer: aqui há uma valorosa informação que me vai ser útil para sempre. É uma experiência nossa, positiva, sofrida, em alguns casos, conquistada. Em outras vezes, nós depositamos um livro lá mal escrito, problemático, cheio de arestas, cheio de complicações. São aquelas existências que nós cometemos todos os tipos de erro. Mas nos pertence. Vai à nossa biblioteca. Está lá guardado. O nosso objetivo é dissipar essas existências dificultosas, desastradas, onde reencarnamos e fizemos de tudo errado, nós compensarmos com existências positivas. Num livro que eu escrevi coisas ruins, no próximo livro eu vou tentar compensar e fazer com que aquele outro livro seja
depreciado na minha história? Não. Seja abandonado, não mais usado, porque nos pertence, mesmo escrita equivocadamente. Aquela experiência ruim, ela vai servir no futuro para a gente não cometer de novo. E a Joana comenta que na conquista da humildade, uma das ferramentas primordiais é a reencarnação, onde nós vamos experienciando novas oportunidades, corrigindo, reparando, avançando naquilo que já somos conhecedores. E é a reencarnação uma das provas do amor de Deus à sua criatura. Imagine, temos o livre-arbítrio, não ilimitado, condicionado à nossa evolução, à nossa responsabilidade, mas o temos de escrever de acordo com o que queremos. E quando somos desastrados ou não, nós vamos com certeza ter outra oportunidade. E isso não significa que nós temos permissão de fazer uma biblioteca de equívocos, uma vida de sofrimento. Mas significa que tudo aquilo que eu preciso, eu vou conseguir reorganizar no futuro. Isso é consolador. Isso nos dá paz, porque na maioria das vezes nós não acertamos, nós, com orgulho, erramos. Nos perdemos. Isso é assim porque tem algo que é cumulativo. As nossas oportunidades aproveitadas, ético, moralmente, elas são aprendidas e não mais nos equivocamos. Nós aprendemos algo positivo e não fazemos mais equívoco naquela área. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém daqui tem coragem de pegar uma arma, uma lança, um tacape e sair na rua atacando os outros? Nós não fazemos mais isso. Mas quando bárbaro, há muitas existências atrás, talvez nós nos defendíamos ou ocupávamos espaço assim. Hoje não nos pertence mais. Graças a Deus. Que nos deu a oportunidade de reencarnar e não errar mais. Aprender que se é ruim para o outro, é ruim para mim também. Como? Tendo experiências ruins. Espiando. Se eu colocar um símbolo de uma letra, vou fazer aqui, vou fazer com a mão, e eu pedir para vocês, olhem para cá, mas não tentem identificar que letra é essa. Essa aqui. É possível a gente identificar que não é uma letra V? Por que não podemos? Porque nós estamos de posse desse conhecimento. Já nos apropriamos, já conquistamos esse conhecimento. E uma vez que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não cai mais sem querer. Para cair a gente tem que se atirar. Nós temos equilíbrio. E temos equilíbrio na nossa vida. Nós vamos usar as coisas boas que temos para não errar mais, para avançar. E avança, uma hora a gente está evoluindo, crescendo, deixando de errar como bárbaros antigos que éramos. Está aí a conquista. As coisas ético-morais nos pertencem. Os equívocos vão ficando para trás. E nós vamos nos conhecendo, vamos nos medindo, vamos fazendo um esforço maior, vamos recebendo incentivo dos benfeitores e das pessoas que amamos reencarnam conosco. Vamos nos sentindo estimulados. A Joana comenta que nesse processo reencarnatório algo é determinante. A programação reencarnatória. Nós programamos a nossa reencarnação. Na maioria das vezes. Em alguns casos, ela é compulsória. Ela é nos imposta, mas em casos em que não nos é permitido, porque erramos tanto, somos tão teimosos, que somos convidados a encarnar assim ou assado.
Mas na maioria das vezes nós damos um pitaco de como vamos reencarnar. Na programação reencarnatória, os benfeitores cuidam de todos os detalhes. E é ali naquele instante que os benfeitores convidam: Neville, você é muito orgulhoso. Está na hora de você tocar nesse assunto a respeito do orgulho e diminuir um pouco. Para isso, aumentar a humildade. Porque nós, nos espiritismos, nós não somos contra as coisas. Há um equívoco, muitas vezes, pensar que nós somos contra o aborto, que nós somos contra o assassinato. Nós somos a favor da vida. É muito diferente ser contra uma coisa que é a favor de outra. É óbvio que nós não concordamos com o aborto. É óbvio que nós não concordamos com o assassinato, porque nós sabemos da repercussão espiritual. Mas nós somos a favor das coisas, a favor da vida. É uma visão positiva, como positiva é a doutrina espírita. E nessa programação reencarnatória, os benfeitores positivamente nos convidam: você deve ser a favor da sua humildade. Não adianta lutar contra o orgulho e o egoísmo. Você é dominado por eles. Promove a humildade, promove a caridade. E aí a gente vai se vencendo aos poucos. Na proposta reencarnatória, a Joana comenta que ali é colocado para a gente o que nós precisamos fazer. Mas nós reencarnamos. Reencarnamos, voltamos à existência, ao corpo físico. E esquecemos. Não esquecemos. Nós só não lembramos. Porque o que programamos e o que precisamos para evoluir, o que deixamos de dificuldade no passado, nós sabemos. Apenas por bondade de Deus nós não lembramos. E aí então, voltamos à vida física. E começamos a ser a favor das coisas positivas, para poder evoluir. Superando as dificuldades. Não ficando perto dela para cair de novo. Às vezes a prova vai trazer a gente para perto da dificuldade. Mas é para a gente superar positivamente. E nós estamos ali arraigados. Nós somos orgulhosos. Nós somos egoístas. E isso é o maior entrave para a nossa evolução. O que nós já éramos antes é um entrave muito grande para a nossa evolução. Porque nós não lembramos, mas a gente se sente daquele jeito. Nós temos os trejeitos para aquela situação. E uma comparação muito grosseira novamente, é como se alguém que reencarnasse agora, mas as existências anteriores, 3, 4, 5, 10 existências para trás, a pessoa sempre trabalhou por amor, por dom, por pendor. Na área da alimentação, a pessoa cozinhava. Ela era obrigada a usar o fogo para transformar o alimento, para nutrir as pessoas. E quem cozinha sabe que quem cozinha está amando através da alimentação. É um ato de amor. E a pessoa reencarna, mas tem que se afastar um pouco dessa, para ter outras oportunidades. Uma comparação a grosseiro modo. Ela reencarna em a profissão bombeiro, que aqui no Rio Grande do Sul chamamos de bombeiro, é aquelas pessoas que apagam fogo. E a pessoa começa na profissão com alguma empolgação, algum estímulo, mas ela se sente mal na profissão. Ela está acostumada com fogo, não a extinguir o fogo. E aquilo começa a ser desconfortável. Uma outra comparação. Um professor catedrático de universidade, extremamente importante, pesquisador, ele reencarna. E coitado da professora do ensino fundamental, vai pegar um catedrático de 3, 4 encarnação, experiente, conhecedor da pesquisa, e a professora, coitadinha, vai tentar alfabetizar aquele gêniozinho. Ele não sabe porquê, mas ele se sente mal naquela posição. Ele estava acostumado a estar aqui, não ali. E a professora vai ter bastante dificuldade
É essa comparação. Nós estamos acostumados a ser o que somos. E de olhar as coisas positivas que temos que vivenciar com algum olhar de dificuldade. Isso eu não quero, isso não é para mim. Eu estou acostumado é com a outra coisa. E quando a gente vê o erro, a gente às vezes se abraça. E a dificuldade, a gente... não é para mim. Experienciamos muitas coisas no passado. E elas são o que nos fazem ter dificuldade de avançar. Por isso é que reencarnamos muitas vezes. Na comparação grosseira, aquele que era cozinheiro e bombeiro vai reencarnar muitas vezes longe da cozinha e necessitando extinguir o fogo, até que uma hora para ele é natural. Até que uma hora o catedrático é natural que ele perceba que a professora primária é um grande mestre na vida da gente. Vai perceber. Vai ter essa experiência, vai ter novas oportunidades. E assim nós somos com orgulho. Nós reencarnamos para conquistar a humildade porque nós somos orgulhosos. E é uma coisa que vamos se apropriar com dificuldade. Mas a Joana fala, vamos reencarnar até que consigamos. Olha que coisa boa. Isso é muito bom. Oportunidade, Deus vai nos dar muitas oportunidades. Nesse livro, a Joana vai dar algumas recomendações, algumas indicações para que a gente então vá conquistando essa humildade. E é um texto muito bonito, eu recomendo que ele seja lido na íntegra. Eu vou fazer um resumo só. Ela vai pedir assim: sejam um eterno aprendiz. Procurem aprender sempre, porque, meus irmãos, quem procura perguntar, aprender, saber, está se colocando numa posição de buscar, não de dizer, eu já sei, eu não preciso mais. Ou seja, orgulho, orgulho, orgulho. Quem que não tem que aprender? Quem que numa posição muito humilde não possa ensinar? E isso é o tempo todo. A gente aprende com todo mundo. E toma lição das pessoas mais improváveis. Se somos humildes, vamos aprender com todos. E ela recomenda, aprendam sempre, sempre se colocar numa posição de quem está recebendo. Porque imagina, quem está perguntando, quem está aprendendo, está evoluindo. E quem está ensinando, não, está na mesma posição, passando para alguém. Nem sempre está aproveitando essa evolução. Notem que ela tem razão. Era um domingo de manhã e eu estava programando esse assunto. E estava meio sem sono, acordei cedo e já era umas 8 e um pouquinho. Eu já tinha estudado algum pouco e um dos meus pequenos, que até está aí, ele se acordou cedo e ele não me viu na mesa, passou para a sala, porque tem aquele instrumento chamado televisão que parece ter um imã. Puxa, lá em casa é assim, na de vocês não deve ser. Mas lá em casa tem que ter um imã. Ele passou e não me viu, eu dei oi para ele, ele deu um salto, tomou um susto. E aí veio sentar comigo. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu estava com esse livrinho aqui. O título dele, Que Bicho Ainda Existe em Você? Uma pergunta. Ela é de mãe e filha. A Mariana Beira e a Cristiane Lenze Beira. Esse livro é interessante. Ele parece um livro infantil. Tem fábulas. A filha escreve a fábula e a mãe, se baseando na obra da Joana de Ângeles, faz um comentário a respeito de tanta coisa que é orgulho. Que bicho ainda existe em você. Tanta coisa que é orgulho que nós nem sabemos. E ele folheou o livro e viu os animaizinhos e se interessou pela história. Quem de nós que não vê uma história tem vontade de ler? Tem tanta coisa, petulância, prepotência, despeito. Tem coisas que nós não sabemos que é orgulho. No livro tem, eu fui obrigado a ler de primeiro, porque eu fiquei muito curioso. Uma coisa que é orgulho,
timidez. E ela comentando que é tímido, que é tímida, na maioria das vezes não por dificuldade de verbalizar com as pessoas, mas por não querer, para não se expor, para não ser diminuído pelo contato com o outro. Então a pessoa se mantém tímida, isolada do mundo. A pessoa diz assim, eu sou quietinho. E o quieto não é um ato de calar a boca, mas um ato de calar o pensamento das coisas ruins. E a pessoa se diz, eu sou tímido, para se isentar de contato e não descobrir alguém com mais, para não se sentir menos. Tanta coisa é orgulho que a gente tem que uma hora ler um livro como esse para se dar conta. E ele pegou umas das historinhas, e vocês vão entender porque eu estou comentando, e ele perguntou, posso ler? Tipo, por favor, leia para nós. Ele pegou um bichinho que lhe interessou, o gato, e o gato estava agarrado numa bola, uma bola de vôlei. E ele leu a historinha assim. O gato, ele gostava de jogar voleibol. Estava sempre com sua equipe, treinando, e naquele dia eles foram jogar com uma outra equipe e perderam o campeonato. O gato, despeitado, que é orgulho disfarçado. Eu não queria mesmo esse título, não era importante. Porque o despeitado diminui para se sentir bem, ele está por baixo. Então ele tem que botar mais para baixo ainda para não ser menor que ele. Não ser maior que ele. E ele então, a gente não queria. Por certo, o juiz é parente deles. Não foi tão assim, a gente jogou muito melhor. Então passou um tempo, eles treinaram, e chegou o outro campeonato. E ele sempre diminuindo para caber nele essa condição. Chegou o dia do campeonato. Os times se apresentam e ele não vê os seus companheiros chegar. Fica nervoso e os outros animais que vão jogar com ele não chegam, o time dele não está presente. Quase perto do horário da partida que eles iam jogar, aparece o capitão do time, o seu gafanhoto. E ele vai correndo e diz, e os outros? Nós precisamos jogar, nós precisamos ganhar esse campeonato. O gafanhoto diz, não. Você diminuiu tanto esse campeonato, falou tão mal deles que a gente se desinteressou. Não precisa, é tudo sem importância. E o gato magoou-se, porque ele queria muito ganhar aquele campeonato. Mas tão despeitado que era, que acabou estragando a sua vida. A fábula é essa. E a mãe vai lá e explica, olhando a psicologia da Joana de Ângeles, como é que funciona o despeitado, como é que a gente se movimenta no mundo. O que a gente precisa potencializar de bem em nós para poder avançar e deixar o despeito para lá. Procurar a humildade, reconhecer que os outros são melhores que a gente em algumas coisas, às vezes em muitas e às vezes em todas. Mas que eu sou bom em alguma coisa. Nem que seja para compreender que o outro é melhor. E ela vai recomendar que sejamos um eterno aprendiz, que nos pesquisemos, que vamos olhar para dentro de nós e ver se a gente não tem um defeito ou outro, disfarçando. Mas eu não sou orgulhoso, não, eu só sou despeitado, eu só fiquei com inveja. Ela recomenda ainda que nós não nos consideremos especial, mais importante que os outros. Nós somos comum como todas as pessoas são. Nós somos como Albert Einstein, uma pessoa comum. Ele recebeu uma missão esclarecedora para a humanidade. Nós, esclarecedora talvez para a nossa família ou para nós mesmos. Em outra posição, ele vai estar numa posição humilde e nós talvez mais destacado. Porque nas reencarnações, nas experiências, nas existências, nós vamos ter que passar por várias experiências. Todas as que precisarmos para avançar.
Então, nós não devemos nos considerar melhor, especial. Não é nem melhor. A palavra correta é especial. Nós temos que nos considerar iguais a todos. Porque se a gente chega a se considerar especial, a gente quer ser tratado como o melhor. Ou como aquele que precisa de mais cuidado do que os outros. Se diminuindo ou se elevando. Mas nunca sendo humilde. Jesus já nos recomendava isso. Quando for convidado a um jantar, não senta nos primeiros assentos. Porque se não for um convidado da festa, o anfitrião vai pedir que você levante e sente-se em outro lugar, botando a pessoa que foi importantemente convidada a sentar naquele lugar. E nós assim sejamos humilhados. É isso o resultado de quem é orgulhoso. Humilhação. Nós vamos passar por situações humilhantes para quebrar, no ditado popular, a crista. E aquilo machuca, mas ajuda a refletir. Vai ser talvez a mola propulsora para a gente deixar para trás essa besteira de nos considerarmos importante, especial, porque não somos. Somos iguais a todos os outros. Por que a gente tem a mania de tratar aquele que é abastado bem e o pobre não tão bem? Por que recebemos um assim e o outro assado? Será que é porque ele pode nos receber e nos dar vantagem e o outro não pode? Não sejamos nós especial. E não vamos tratar ninguém especial, porque todos são filhos de Deus. Somos irmãos. Só isso. Ela recomenda o desapego a encargos. Nossa, eu sou tão importante porque eu lá na empresa, lá na universidade, lá na sociedade, lá na escola, eu sou esse, eu sou aquele. Nós, se ficarmos apegados ao encargo momentâneo, quando desencarnarmos e trocarmos de posição, vamos ser o quê? Humilhados. Um próprio exemplo da doutrina espírita está no livro Há 2000 anos, que o senador Públio Lentulus, Emmanuel, em uma das suas encarnações, é um senador orgulhoso que sofre muito por causa do seu orgulho, como todos os orgulhosos acabam sofrendo com seu orgulho. E ele vai reencarnar na próxima reencarnação com uma situação bem diferente do senador do maior império de então, o Império Romano. Ele vai reencarnar como escravo. Nestório, relatado no livro 50 anos depois. A gente, apegado a encargos, a posições, estamos nos convidando a ter muita dificuldade para se desapegar. Então a Joana já recomenda: não te apega, te desprende, porque quem vai desprendido não vai preso. Não vai preso a uma bola na perna chamado cargo, função. Mãos livres, leve e solto para frente. A gente costuma dizer assim: eu não volto atrás. Eu não. Olha o nosso orgulho. A gente tem que ser positivos, meus irmãos. A gente avança. Nós estamos aqui para ir para frente. Não é não voltar para trás. A visão tem que ser positiva, avançar. Para avançar, tem que largar o que nos faz ficar preso. Ela também recomenda que a fortuna e o poder são passageiros. Então não nos devemos ficar tão emocionados de tê-los. Porque o poder, muitas vezes, ele nos vem sem recurso. Nos vem numa oportunidade que mesmo sem recurso a gente exerce. Para a utilidade do grupo que estamos à frente. E que se conseguimos fazer esse grupo avançar, se somos um líder, esse grupo gestou o caminho que deveria levar e o líder só ajudou a chegar.
E que se ele entende que o poder é circunstancial, provisório, ele comparte o poder com a sua equipe, estimulando que próximas vezes outro seja líder. Porque próxima vez, no nosso entendimento, é outra reencarnação. Nós aqui estamos exercendo algum mando, alguma função, em um momento ou outro. E lá na frente a gente vai estar sendo seguidor. Vai estar alguém nessa função. Ah, mas agora eu sou pai. Os meus filhos vão, né? E na outra eu vou ser filho. Talvez filho dos meus próprios filhos. Muda a posição. E é rápido. O senador, na próxima reencarnação, ele é escravo. Então, fortuna e poder é provisório. Quando somos afortunados, abastados, isso é de uma importância tão grande para a humanidade, porque a gente vai poder acolher o próximo. É uma prova muito séria e muito arriscada de caridade. Nós vamos poder acolher a humanidade, ajudando a evoluir, criando emprego, riqueza, avanço científico. É uma prova muito difícil. É uma prova de abnegação. Então, quando somos agraciados numa encarnação com ela, não é porque somos bons ou melhores, não, porque na outra a gente já vai ser o servo. É porque precisamos dessa experiência para saber lidar. E quando não aprendemos a lidar, quando jogamos tudo fora, porque somos descuidados, ou quando retemos tudo para nós, porque também somos descuidados, não cuidamos do próximo, as nossas próximas experiências vão ser desastrosas, humilhantes, já que não fomos humildes. A Joana recomenda a simplicidade na conduta com as pessoas. Que sejamos simples, sejamos maleáveis na compreensão do próximo, que tenhamos tato no lidar com as pessoas. Alguém orgulhoso lida com as pessoas como, meus irmãos? Com cuidado, com gentileza. Pega a carteirinha e mostra, você não sabe com quem está falando. Então a gente precisa muito ter esse cuidado. É uma questão evolutiva. Vou contar uma para vocês que eu aprontei. Eu uma vez tinha um colega espírita para hospedar. Ele veio de um outro estado, ia fazer uma quantidade de palestras no Rio Grande do Sul. E eu tive a sorte de ser o cicerone dele, porque é uma pessoa muito querida. E eu trouxe para hospedar numa cidade aqui da Grande Porto Alegre. Ficava fácil para deslocar, e eu tratei de receber o amigo espírita, carinhoso, botei ele para o quarto, arregacei as mangas, e agora eu vou conversar com a senhora da portaria. O dinheiro não é meu. Se era meu, tudo bem, mas era da comunidade espírita. Então eu vou conseguir um desconto. E fui desazado. A pessoa foi tão gentil comigo e me botou tão no lugar que eu disse, eu pago o que você está pedindo. Eu fui para a pessoa e disse, tá aqui, quanto é que é? Disse, é tanto. Digo, não, quanto é que é para hospedar alguém que vai fazer o bem, que vai divulgar o bem e tal. É o mesmo tanto. Eu disse, não, você não está sendo sensível. Eu digo, você vai pagar tanto para hospedar o seu hóspede. E não teve jeito. Hospedei pelo valor que era mesmo. E saí ali chateado, mas não fui capaz de convencer o colega ali. Mas Deus é bom com a gente. Uns anos na casa espírita, e aparece um jovem. E eu olhei e digo, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas a gente conhece tantas pessoas, e com a memória que a gente tem. Mal a gente lembra do nome da mãe. Olha o problema de memória que a gente tem. Então não adianta me dizer seu nome. Eu vou trocar. E eu olhei o rapaz, mas era um rapaz tão simpático. Eu fui tão azarado que era o rapaz da recepção.
E eu acolhi na casa espírita, com aquele amor espírita, e um dia ele lembrou de que eu já conhecia você. Você uma vez me deu uma pressão lá na... Foi você, meu irmão? Tipo, poxa vida, fiquei tão chateado, você não me deu desconto. Mas aprendi a lição. A gente se pode, mostra a carteirinha, você não sabe que você está lidando. Eu estou trabalhando para o Cristo, me dá um desconto. É a mesma coisa. Quem pediu foi o Cristo? Não, foi o nosso orgulho de pagar um pouquinho menos e mostrar para os outros. Viu como eu consegui? E estava lá Jesus do outro lado do balcão, incentivando o rapaz. Não, peça mula não. Esse não. É muito orgulhoso. Se der, ele vai ficar incomodando os outros todos. A gente aprende. Demora, mas aprende. Então lidar com simplicidade, com gentileza. A Joana recomenda que nós tenhamos sensatez e discernimento na impermanência. Nossa, essa ficou complicada. Ela recomenda que nós temos sensatez, bom senso. Ok? E que nós, nessa nossa sensatez, discernimos o máximo que pudermos. Racionalizemos na impermanência. O que é impermanência? É o que não permanece como é. Ou seja, na mudança. Tudo vai mudar. Os filósofos costumam dizer que um bom filósofo, ele é quando ele tem a imperturbabilidade na impermanência. Resumindo para ficar fácil, ele não se perturba quando as coisas mudam, porque vão mudar. O filósofo sabe disso, quando está num grau de filosofia, porque a gente no começo também se equivoca. A gente acha que vai ficar tudo como é. Nossos filhos vão ficar do mesmo tamanho. E às vezes tem pai de 70 anos que tem um filho de 50 e acha que é uma criança grande. Mora em casa, incomoda, faz aquelas coisas todas. Nós temos que ter bom senso, racionalizar, porque as coisas vão mudar. E a nossa condição provisória de vida ali na frente vai ser outra. Às vezes não precisa nem desencarnar. Tá tudo bem, eu estou regulado financeiramente, estou equilibrado. A menor dificuldade desequilibra tudo. Uma doença na família que você descapitaliza toda a família para salvar um ente. E vamos fazer isso. Vamos vender os carros, as propriedades e vamos fazer o possível. E vamos fazer a cirurgia, a operação, vamos fazer o possível. E nós então, numa situação equilibrada, financeiramente falando, vamos agora estar na dificuldade. Mas, se tudo der certo, felizes. E às vezes a gente está muito bem financeiramente e infeliz. A gente tem que se colocar humildemente nas posições que Deus nos convidou para ter experiência. E a Joana vai falar de tanta coisa como orgulho, como, por exemplo, a petulância, a altivez, a empáfia, a presunção, a arrogância, a intolerância, a vaidade. No livro aqui, ela traz uma série enorme de outras coisas que nós escondemos. Não sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Então a gente tem que se reconhecer. A gente só vai evoluir se reconhecer. Lembra que eu falei? A gente só pode melhorar o que pode medir? Se a gente não se medir, se não colocar um metro, a gente não vai se reconhecer. O melhor metro que nós reconhecemos é Kardec, na fala de Herculano Pires, é a doutrina espírita. É a reforma que vamos fazer a partir de um conhecimento, sensatez, racionalização. Do conhecimento dessa impermanência, das coisas que nós vamos precisar para evoluir. Eu recomendo muito ler esse livro. Para finalizar, eu quero trazer um escrito que a gente tem que aprender sempre. Ela é um texto da Kim Macmillan, que a Alison Macmillan, a filha dela, escreveu de algumas anotações que ela fez no leito de morte.
Uma pessoa de 52 anos, mãe, que com um câncer desencarna. A filha publica logo na sequência. E o texto é assim: quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa e no momento preciso. Vamos comparando com o que a gente pensa de nós mesmos. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia e meu sofrimento emocional não são senão sinais de que estou indo contra minhas próprias verdades. Hoje sei que o nome disso é autenticidade. Ela escreve. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber porque é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa, talvez ou mesmo não estejamos preparados. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas e situações, toda e qualquer coisa que me pudesse pôr para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que o nome disso é respeito próprio, é amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os megas projetos de futuro. Hoje faço o que é certo, o que é simples, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que o nome disso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter a razão e com isso errei muito mais vezes e descobri que o nome disso é humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez e isso é plenitude para mim. Quando me amei de verdade, compreendi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas, quando eu a coloco a serviço do meu coração, é uma valiosa aliada. E isso é saber viver. Que saibamos viver nos pesquisando, conquistando cada vez mais valores para nossa evolução como espíritos. Uma boa noite, meus irmãos. Muito obrigado.